Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 20 de fevereiro, estamos no 7º domingo do tempo comum. O evangelho de hoje é de Lucas capítulo 6, versículos 27 a 38. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado, uma boa medida calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Meu irmão, minha irmã, essa ordem de Jesus continua nos causando impacto e escândalo. O que fazer? Cancelá-las do Evangelho? Apagá-las da nossa consciência? Deixá-las para tempos melhores? Em um contexto de violência, de grande insegurança social, em meio ao terrorismo e à criminalidade crescente, no contexto da agressividade verbal incontida e disseminada da internet, essas palavras de Jesus parecem fadadas ao fracasso ou à indiferença, como algo ultrapassado ou então romântico. Diante do inimigo, não mudou muito a tendência normal das culturas do passado e do presente. Um escritor da antiguidade deixou escrito: considero como norma estabelecida que alguém deve procurar prejudicar seus inimigos e se pôr a serviço dos seus amigos. Em relação aos amigos e às pessoas benevolentes, não mudou também a tentação e o perigo do egoísmo disfarçado. Amar os outros apenas na medida em que representam um ganho e uma vantagem para a minha vida. Se amais os que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que os amam. E se fazeis o bem aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Também os pecadores agem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam a pecadores para receberem o equivalente. Em outras palavras, somente quando nos sacrificamos pelos outros, sem esperar nada em troca, somente quando amamos sem que o outro mereça, somente quando perdemos para que o outro ganhe, somente assim atingiremos
o mistério do amor de Cristo que morreu por nós quando éramos seus inimigos. Esse amor é tão revolucionário e novo que os primeiros cristãos criaram uma palavra nova para exprimir esse amor de Cristo por nós e o amor dos cristãos pelos outros, agape. Por isso, é preciso manter o mandamento de Cristo como monumento visível para os tempos de hoje. Precisamos entender bem, o mandamento de Cristo não é lei, é evangelho. É próprio da lei impor obrigações e nos deixar sozinhos na luta para cumprir com tais obrigações. A lei é boa para nos impor o que devemos fazer, mas não nos dá força para cumprir com tais obrigações. Fazendo assim, ou ela dá ocasião para nossa vanglória, quando conseguimos cumpri-la, ou evidencia a nossa fraqueza e a nossa queda. O mandamento de Cristo de amar o inimigo, porém, não é uma lei, mas evangelho. Para entender essa diferença, somos ajudados por São Paulo. O que era impossível para a lei, visto que a carne tornava impotente, Deus o fez. Enviando o seu próprio Filho, condenou o pecado na carne. Amar o inimigo não é um dado marginal da vida cristã. Amar o inimigo está no centro do evangelho, porque Deus nos amou quando éramos seus inimigos. Jesus fez o bem a quem o odiava, perdoou a quem o crucificava, deu a quem não tinha com que lhe pagar. Amar o inimigo é evangelho, porque Jesus é o evangelho. Querem saber o que é o evangelho? Olhe para Jesus. Veja como ele amou os inimigos. Contemple que todos os dias ele continua a ser bom para com os ingratos e maus, continua perdoando quem não merece, continua se entregando por quem não corresponde ao seu amor. Eu mesmo. Amar o inimigo é evangelho, porque Jesus não só dá o exemplo, mas também dá a força, dá a graça para quem enfrenta as mesmas dificuldades que ele enfrentou. Para os que são caluniados, são odiados, são feridos injustamente. Se nos entregarmos à graça de Cristo, poderemos imitar o amor de Jesus. Amar o inimigo não é lei, mas evangelho, porque o mandamento de Cristo não é condição para estar próximo de Deus, é o contrário, é o resultado e a consequência da proximidade de Deus. Amo não para estar próximo de Deus, amo porque fui transformado pela proximidade de Deus. No fim das contas, amar o inimigo equivale a imitar em nosso amor o amor de Deus por nós. Amai os vossos inimigos, fazei o bem, prestai sem esperar nada em troca. Então sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é generoso também para com os ingratos e os maus. Algumas indicações práticas para isto. Amar o inimigo não é primeiramente um sentimento de afeto e de carinho para com ele. Ante o inimigo, o cristão mantém uma atitude de respeito pela sua dignidade, por mais desfigurada que ela se apresente. Não pagar o mal com o mal. Se sou odiado, não retribuo com ódio. Se sou caluniado, não respondo com calúnia. Se sou prejudicado economicamente, não pago na mesma moeda. Se alguém me amaldiçoa, não o amaldiçoo. Transformar a ofensa em compaixão. Compaixão não é desprezo, é reconhecer que o mal faz mais dano ao autor do que a vítima do mal. Se eu sou vítima do mal, reconheço que o meu inimigo é muito mais prejudicado do que eu. Agir procurando o bem concreto de quem me odeia, ou seja, vencer o mal com o bem. Fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam, rezai por aqueles que vos caluniam. Há situações que esse amor aos inimigos parece impossível. Na realidade, o amor ao inimigo é impossível, sempre, se não formos ajudados pela graça divina.
De qualquer forma, é exatamente quando nos sentimos mais feridos pelo inimigo é que devemos nos lembrar de que nós vivemos do perdão de Deus. Ele nos salvou quando éramos seus inimigos. Somente quem reconhece com verdade quanta ferida já provocou ao coração de Jesus e mesmo assim continua sendo amado, pode, com a ajuda do mesmo Jesus ferido, amar aqueles que nos ferem gravemente.